depois, posteriormente, na gravação, vocês vão conseguir ver o slide, tá? Olha, isso, a Solange respondeu que sim. Conforme vocês forem vendo, eu quero que vocês respondam para mim, tá bom? Vai respondendo só para mim ver. Já tenho pelo menos umas 3 pessoas vendo. Aqui tá o quê? Que é o Anderson. E aí, Anderson? Então, já tá começando a aparecer, vai aparecer para todo mundo, tenho certeza. É que demora um pouco mesmo aí, tá? Tô gravando a aula. Vocês todos estão sendo gravados. O áudio tá aberto e nós vamos lá. Demorou, mas começou, tá? Boa noite, Gabriela. Tudo bom? How are you, Du? Tá tudo bem com você? Beleza. Então tá certo. Vamos lá. Hoje nós vamos começar a falar da primeira teoria administrativa. Ontem a aula foi um apanhado histórico. Boa noite, Silvana. Porque a gente consegue a base, e a base pede para falar, começando com a Revolução Industrial, e a gente fez o apanhado histórico, porque tudo que é criado na humanidade a partir de uma necessidade, a gente foi vendo as necessidades em vários, né, pontos históricos de gerenciamento e funcionamento da sociedade. E a gente tinha parado nas fábricas da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, da substituição da mão de obra artesanal pela mão de obra manufaturada, onde você tinha uma produção mecanizada, máquinas e homens trabalhando em conjunto, que foi a partir do momento que James Watt conseguiu adaptar o motor a vapor a uma máquina de produção. E aí, a partir dali, foi o pontapé inicial da Revolução Industrial. E a gente viu o seguinte, lá no final e início do século XX, o mundo ocidental é esse que a gente vive, né? Então, aqui demorou um pouco mais tempo, porque a gente viu que começou lá lá do lado da Inglaterra, foi que começou a Revolução Industrial, porque o James Watt era inglês, o motor que ele adaptou a máquina primeiro foi lá, então lá saiu na frente. Então, a gente tem a Revolução Industrial, toda que acontece lá na Europa, a que acontece por aqui também, só que aqui é um pouco depois, né? Acontece lá e depois que acontece aqui, tá? Os prazos são diferentes aí de acontecimento, até mesmo porque nós fomos invadidos a partir de 1500, segundo a história, né? No começo a gente viu que aumentou a mudança social, eu trouxe várias inovações, várias novas descobertas para o mundo, e quem produzia também estava descobrindo. Então, com aquela realidade de fábricas, a gente viu que o demanda por produtos e serviços aumentaram, tá? A mão de obra no começo era muito barata, tá? A mão de obra barata, quando começou a revolução realmente industrial e a demanda aumentar, e a relação de mão de obra, braçal e máquina, o homem tinha que trabalhar em conjunto com a máquina, porém a máquina exigia muito mais velocidade, sei lá, se fosse para colocar matéria-prima para ser transformada, fosse para nas etapas de produção, como na linha de montagem de telo, cada um no seu posicionamento tivesse que ser mais rápido. De qualquer forma, o homem teve que trabalhar mais quando foi acrescentada a máquina, tá? E a demanda, que é o consumo, ela crescia, tá? Esse negócio que a gente fala de consumismo hoje não começou agora, não. A demanda só crescia, e a demanda crescente exigia maior produção, a produção exigia mais trabalho da mão de obra, e a mão de obra começava a se organizar, né? Exigia um tratamento mais digno em termos de condições de trabalho, em termos de remuneração, direitos, por exemplo, como descansos de horário de trabalho. Isso a gente sabe que veio como fruto do Iluminismo, que foi falado da Revolução Francesa, e então, assim, é uma série de coisas que aconteceu, trouxe uma nova necessidade, que era a necessidade de organização, né? Por exemplo, por parte do dono de fábrica, o trabalhador era uma mudança na mentalidade. O Iluminismo trouxe a ideia do sindicalismo, uma evolução, né? Foi uma ramificação dessa teoria. E enquanto a mão de obra exigia esse reconhecimento, ou esse cuidado, né, essa reformulação da maneira que a mão de obra era tratada,
Isso começa a ser um problema para os donos de fábrica, que em algum momento tem que atender, porque em 1917 os trabalhadores fizeram uma greve que funcionou, todo mundo parou, e aí o dono de fábrica entendeu que ele precisava atender alguma exigência do trabalhador, porque se o trabalhador parasse em peso organizado, esse produtor ele também iria perder. Então ele teve a necessidade do trabalhador, teve a necessidade do cliente que começava a perceber que a produção em massa não dava produtos com qualidade comparado ao artesão produzindo, e ele teve que se organizar porque a gente falou o seguinte: as pessoas trabalhavam dentro do chão de fábrica de qualquer forma, da forma que eles queriam, né? Da forma que eles queriam. Quer dizer, o aprendizado era a partir da observação. O aprendizado era a partir da observação. Esses conceitos todos que nós temos, por exemplo, de treinamento, né, de qualificação do trabalho, de reciclagem, isso não existia. A pessoa ia para uma linha de produção, observava como os outros que já tinham experiência estavam fazendo e trabalhavam. Agora imagina dessa forma o descontrole que era, né? O descontrole que era porque o dono de fábrica ele não tinha noção nenhuma, ele não tinha controle nenhum, não existia nenhum sistema de controle de nada. Por exemplo, de quantidades compradas, de matéria-prima para ser transformado em determinadas quantidades de produto, ou seja, não tinha noção de controle de custo, não tinha uma noção de produtividade, de eficiência, de eficácia. Como eu falei na sala de aula, um trabalhador na linha de produção poderia produzir 20, enquanto o outro, no mesmo tempo, com a mesma ferramental, ou com a mesma disponibilidade, possibilidade, produzia só duas ou uma. Então, isso era, né, o dono de fábrica, o investidor do negócio, com o tempo, observando, ele percebeu que isso era ruim, tá? Porque, quer dizer, o cara começa a pensar, será que poderia ser mais eficiente? Será que eu poderia ganhar mais? Eu tenho que atender a necessidade desse trabalhador, porque agora ele se organizou. Eu tenho que atender a necessidade desse cliente, que agora ele começa a perceber a questão da qualidade. Ou seja, a gente sempre está falando o tempo todo de necessidade. Então, ali surge uma necessidade de organização, organização empresarial, organização no sentido de gerenciamento das atividades que aconteciam dentro da indústria e da fábrica, as diversas atividades, um controle que não tinha nada. É compreensível que fosse dessa forma, porque eu falei para vocês todo o processo de evolução. Então, aquilo naquele momento era novo, precisava se organizar, tá certo? Então, hoje, né, hoje os jovens, muitos jovens, por exemplo, eles querem trabalhar na área de tecnologia. Essa área é uma área atual e muita gente quer trabalhar na área de tecnologia, é o que atrai muitos jovens. Na época da Revolução Industrial, o que havia de mais moderno era trabalhar na indústria. Os jovens se inspiravam nisso. Lembra que antes era campo, feudo e tal. O que havia de evolução, né, o que tinha de referência para trabalho, o que eu quero ser? O cara queria ser operário, ele queria trabalhar nas fábricas, porque isso era o que havia no momento. Então, sobre esse questionamento dos donos de fábrica, o foco dos estudiosos, dos pesquisadores, fica sendo em como desenvolver uma maneira para organizar tudo isso, porque não existia, ou seja, a necessidade de gerenciamento, tá? Aí, tem um cara apaixonado por indústria e por trabalhar, que era um jovem, tá? Um jovem americano, tá? Que nasceu lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia, de uma família clássica americana, conhecida na época chamada família Quaker. Essa família era uma família de fazendeiros e agricultores, tá? Esse jovem americano na época, ele teve o tipo de educação que era dada na época por essas famílias tradicionais, que era uma educação básica rígida e com disciplinas, tá? E né, como era valorizado na época, aprendeu a falar outras línguas como alemão e francês. Esse americano, o nome dele é Frederick Winslow Taylor. O Frederick Winslow Taylor é de 1856, faleceu em 1915. Então, o Winslow Taylor, quando a gente vai buscar na história dele, a gente vai ver que ele sempre foi apaixonado por indústria. Tanto é que, desde pequeno, ele foi trabalhar na indústria.
A orientação familiar dele é que ele trabalhasse nas fazendas, na fazenda do pai dele, né? Essa era a orientação das famílias. E desde pequeno ele começou a trabalhar na fazenda do pai dele, mas o que ele queria mesmo era trabalhar na indústria. E isso, para a época e para o tipo de família que ele tinha, era meio que ser um jovem rebelde, né? Você ser contra aquilo que a cultura que a tua família prega e você querer ser, né, na época, querer ser moderno, querer trabalhar na indústria. O Dr. Frederico Winslow Taylor, que era apaixonado pela indústria, quando ele foi trabalhar na indústria, ele sempre foi muito atento. Ele sempre, né, pensou em como fazer as coisas da melhor forma possível, tá? Ele também era um estudioso desde sempre. Por exemplo, ele era um fã de um escritor do século XVIII chamado Adam Smith. Adam Smith é um autor que aparece em várias ciências, filosofia, sociologia, por exemplo, e na área de gestão de negócio. O Adam Smith é bem conhecido. O Adam Smith ele era conhecido porque, em seu tempo, ele era um visionário. Ele tinha umas ideias que, para a época deles, era muito avançada. E ele era um escritor também, um filósofo, um escritor também, um economista. E aí ele escrevia livros. E entre os livros que o Adam Smith escreveu, isso ainda na época lá do feudalismo, da quebra do feudalismo, da migração do feudalismo para a Revolução Industrial, ele escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações, onde ele abordava vários pontos teóricos, só que para a época era muito avançado. Então, na época, as pessoas não acreditavam naquilo, viam ele até como doido. E nessa obra teórica, nesse livro do Adam Smith, que é o livro chamado A Riqueza das Nações, na época, ele falava que a melhor maneira de se executar uma produção era dividir essa produção na maior parte possível de pessoas, onde cada pessoa fizesse uma parte do processo e essa parte do processo fosse única. Então a pessoa ia fazer tantas vezes a mesma coisa que ela se tornar um especialista e muito bom naquilo que ela faz. E ela ia se tornar muito rápido e eficiente. Isso era o Adam Smith. Só que para a época dele, isso não tinha lógica, isso não tinha sentido. Esse Adam Smith também é para ilustrar que a gente tem aqueles caras que foram destaques porque eles conseguiram colocar em prática o que muitos falavam apenas na teoria. Então, o Taylor, que começou a trabalhar no chão de fábrica, ele era muito observador, ele teve uma longa experiência toda voltada para o chão de fábrica, tá? Então, ele era um pesquisador. Taylor, ele observou isso nas fábricas. Ele observava as várias falhas que aconteciam, a desorganização, ou seja, as pessoas que trabalhavam nas fábricas eram de várias idades. Tinha crianças de 8 anos e tinha pessoas idosas, mulheres grávidas, e todas as pessoas faziam o mesmo tipo de serviço. É claro que o resultado de um trabalho de uma criança de 4 anos não era o mesmo de um homem jovem e adulto, por exemplo. E na época, como toda essa revolução industrial que houve e essa questão das fábricas era nova, não se percebia isso. Outros, né, no processo histórico podem até ter percebido, mas o Taylor ele ficou destaque porque ele teve voz dentro desse processo. E aí ele observava também que nas linhas de produção haviam, por exemplo, várias ferramentas e quando as pessoas iam produzir, cada um ia lá no espaço onde tinha as ferramentas e cada um pegava a ferramenta que queria para produzir. A outra coisa é que as pessoas aprendiam por observação. Então, cada um observava o outro que já tinha experiência e estava fazendo, e ali, sem nenhum ensinamento formal, só por observação as pessoas iam fazendo. Imagine que até você fazer algo certo, tinha muitos defeitos no que era feito. Fosse, vamos colocar a palavra peça aqui, fosse uma peça que se fizesse, ia ter muitos defeitos até que um trabalhador aprendesse a fazer corretamente, porque ele aprendia por observação e sem orientação. A outra coisa era que, como tinha essa diferença de potencial, de idade, de capacidade, e como não tinha conceitos como supervisão e orientação, as pessoas também produziam quantidade diferente. Então, Taylor era um observador, tá? E ele era um questionador. Ele era um questionador e ele conflitava com aquele sistema que existia e ele era muito de se impor, se colocar e sugerir ideias. Mas, inicialmente, o Taylor, né, quando ele começou a trabalhar apenas como ajudante no chão de fábrica, ele não tinha voz. Mas, como eu falei, ele era tão apaixonado por aquilo e tão dedicado que nos lugares que ele trabalhou, ele evoluiu dentro daquilo que ele fazia, né, e dentro das suas próprias ideias, ou seja, um conceito seu,
ele conseguiu criar o conceito, por exemplo, de supervisão, e ele conseguiu ser supervisor encarregado de produção. E ainda apaixonado pelo que fazia, ele se formou em engenharia e engenharia da produção, ou seja, ele se tornou um especialista. E a partir do momento que o Taylor se torna um engenheiro, ele passa a ser um pesquisador estudioso da área, e aí ele começa a ter voz, ele começa a ser respeitado, porque aí ele vira um acadêmico, tá? Então, o Taylor, se a gente for estudar em várias civilizações, como, por exemplo, né, lá antigo, na Babilônia antiga, tinha o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, que é uma espécie de lei, de legislação, de funcionamento da sociedade. E a gestão é isso. A gestão, ela cria códigos de conduta, procedimentos, o tempo todo para tudo. Então, se a gente pega isso da civilização antiga, né, lá em Babilônia antiga, a gente vai entender que isso é um conceito de administração, ou seja, regulamento. Se a gente vai nos sumérios, mais antigo ainda, a gente vai no processo histórico, conta que existe no Museu da Inglaterra placas de argilas onde os sumérios eles registravam as suas colheitas. Isso é também gerenciamento, né, controle. Então, vários povos utilizaram. Mas qual é a diferença de Taylor? Taylor, ele se tornou um estudioso e ele, né, escreveu teses, pesquisas e formulou um material teórico que foi aceito pela ciência. O Taylor foi o primeiro a escrever sobre gestão de maneira oficial e acadêmica, escrevendo no livro Administração de Fábricas. Então, ele formalizou a administração. Ele transformou a administração, que tinha conhecimentos empíricos de várias sociedades, ele transformou isso em um conhecimento técnico e científico que pode ser aprendido e pode ser ensinado. Então, por isso, o Frederick Winslow Taylor é conhecido como pai da administração, porque ele foi o primeiro a formular um material teórico aceito pela ciência como material científico. Científico é sempre um conjunto de conhecimentos que podem ser aprendidos e ensinados, testados e constatados os seus resultados. Então, o Taylor é conhecido como pai da administração, porque ele é o primeiro formulador de uma teoria oficial de administração. Antes disso, não existia oficialmente. Existiam conhecimentos empíricos que eram passados por costumes de geração para geração, como os trabalhadores das fábricas que aprendiam por observação, tá? Então, esse Taylor ele pode ser visto como um experimentador, né? Porque ele experimentou, fez vários testes durante a sua vida de trabalho, e esses testes foi possível ele ver o que dava certo, o que funcionava ou não. Por isso que pôde formular um conjunto de conhecimentos e ser transformado em ciência, porque foi testado e aprovado. Ele era um pesquisador, porque ele buscava, como o exemplo que eu dei de um dos teóricos que ele estudava, Adam Smith, ele buscava nas literaturas o que havia sobre algo parecido que fosse formulação para a fábrica que ele pudesse utilizar, tá? Ele foi autor de vários livros famosos que são respeitados, um deles é esse que eu falei, Administração de Fábrica, é autor do estudo científico chamado Tempos e Movimentos, que já a gente fala um pouco mais sobre ele. Ele é um divulgador de experimentos, porque o que ele fazia, ele testava, outras organizações ficavam sabendo e verificavam os resultados e queriam implantar, porque era melhor para a época, dentro do que existia, tá? E aí ele também ele é um cara que ele tinha seguidores, ou seja, ele formava equipes de linha de pensamento, tá? Por ele ser de uma família tradicional, ele tem lá a primeira formação dele, né, ele foi aprovado em Harvard de Direito, mas aí ele não quis fazer aquilo que eu falei. Na época, ser operário em fábricas era isso, né, que os jovens procuravam, como muitos jovens hoje procuram, sei lá, a área da tecnologia como exemplo, tá? Então, ele não quis fazer direito lá em Harvard, ele quis trabalhar como operário. Hoje é concebível, né? Pô, eu vou ter uma oportunidade de fazer uma faculdade de direito ou trabalhar na metalúrgica, né? Naquela época, é, é, era legal optar por trabalhar na metalúrgica, foi isso que ele fez, porque era o que havia de mais moderno no momento, tá? E aí o Taylor, ao observar os trabalhadores, ele formulou alguns princípios, algumas crenças, que foram essas crenças que foram formuladas e foram acreditadas por vários outros donos de fábrica. Então, por exemplo, ele acreditava que, por exemplo, os operários não poderiam trabalhar da forma que trabalhavam, soltos, aleatórios, sem ter alguém para acompanhar, algum responsável, por exemplo, o supervisor, porque ele acreditava
que o homem era preguiçoso por natureza, tá? Ele definiu um conceito que é o conceito científico. Esse é o conceito científico da administração científica, tá? De novo, por que administração científica? Ciência é todo o conjunto de conhecimentos que foram testados, experimentados e tiveram resultados válidos que podem ser aplicados em várias situações parecidas e ter os mesmos resultados. Então, ele foi experimentador. Então, dentro da sua teoria, que é conhecido como teoria científica, ele formulou alguns tópicos. Um dos tópicos da teoria científica de Taylor era chamada de vadiagem sistemática. Então, ele acreditava que o ser humano era preguiçoso. Você vai ver que muitas coisas de vários teóricos nunca estão ultrapassadas. Por mais que a gente... Não tem problema não, Luciana. Por mais que muitas pessoas e muitos teóricos formularam novos conhecimentos, desde a primeira teoria científica, em todas as outras estruturas modernas, elas são utilizadas, tá? Então, o conceito de ter utilizado em qualquer organização. Na Google, a organização top da modernidade. Tem conceitos de Taylor lá, vocês vão ver. Então, o que era isso? O que era a vadiagem sistemática, segundo o Taylor? O Taylor acreditava que cada operário produzia um terço do que poderia produzir, né? Então, isso era a vadiagem sistemática. Quer dizer, ele acreditava, ele observava, mas ele não acreditava aleatoriamente que nem um doido. Isso foi das observações dele da época. Então, ele chegou à conclusão que os caras poderiam, por exemplo, dos 100% de produção que os caras poderiam fazer, eles faziam apenas 33%. Eles trabalhavam devagar. Eles controlavam a sua velocidade de produção. Eles não produziam o máximo. E era possível fazer isso? Era, não tinha nenhum controle. Ninguém determinava metas, não tinha essa noção de metas, né? Ninguém determinava meta, o cara ia para o ambiente de trabalho, observava como era produzido e chegava à conclusão de como ele deveria fazer também, tá? Então, como que o Taylor defendia isso, né, das suas observações? Isso aí foram estudos de vários anos, tá? Estou falando de estudos de mais de 50 anos lá. Então, o que ele defendia isso de que forma? Ele dizia o seguinte, né? Ele achava que os trabalhadores eles trabalhavam mais lentamente porque eles tinham entre eles ali uma relação informal a qual eles combinavam, né, meio que indiretamente entre eles, para ter essa velocidade mais lenta de trabalho, porque eles acreditavam que se eles trabalhassem mais rápido, né, eles produziriam mais, a empresa teria essa percepção e acabariam demitindo uma parte dos trabalhadores. Vejam só, né? Ele acreditava nisso. E aí era fácil se fosse assim, porque não havia uma maneira de controlar, tá? Quando ele fala os sistemas administrativos falhos da época, qual que era? Não tinha controle, não tinha essa noção. Então, isso fazia com que os caras conseguissem fazer esse controle de produção que ninguém ia perceber, mas o Taylor percebeu, tá? A outra coisa que era falha eram os métodos de trabalhos empíricos. E o método de trabalho empírico é isso que eu falei. Empírico tem a ver com o que tem a ver com costume, que é passado de um para o outro, é o conhecimento do dia a dia, o que não é científico. Não quer dizer que não seja válido, mas não é científico, não foi testado, aprovado e não foi padronizado. Então, conhecimento empírico era exatamente esse tipo de conhecimento do cara aí para a linha de produção e aprender de que forma? Observando o outro, do jeito que o outro está fazendo. E o outro aprendeu como assim também. Ninguém chegou para ensinar, não tinha um manual, não tinha um passo a passo, né? Era empírico. Um aprendia de costume e ensinava para o outro. E o Taylor falou que isso daí era ruim, tá? Então, o Taylor começou a desenvolver um sistema de trabalho, no decorrer dos seus anos de pesquisa, onde ele começou com a seguinte sequência. Ele analisava o ambiente de trabalho e entendeu que as ferramentas poderiam ser padronizadas. Por quê? Se tinha um operador que fazia 20 e outro que fazia 2, o que fazia 20 estava trabalhando com as ferramentas corretas. Logo, aquelas ferramentas do que fazia mais deveriam ser anotadas e indicadas para que todos os outros operadores trabalhassem com o mesmo tipo de ferramenta, porque era mais eficiente. Uma outra coisa, seleção e treinamento dos trabalhadores. Aquela questão de trabalhar crianças de 4 anos em diante, mulheres grávidas fazendo qualquer tipo de serviço, idosos, homens jovens, o mesmo tipo de serviço, para todo tipo de serviço, sem nenhum critério, o Taylor viu isso péssimo. O Taylor ele entendeu uma coisa, tá?
Ele entendeu uma coisa, tudo isso que o Taylor entendeu da análise do trabalho e a padronização é tudo que a gente utiliza até hoje. Ele entendeu que para o serviço ser melhor, mais eficiente, ser mais lucrativo para as fábricas, deveria haver uma seleção e treinamento dos trabalhadores. E é o que tudo faz. Todas as organizações do planeta todo, seja ela qual for, mais moderna hoje ou mais tradicional, é desse jeito, não é isso? Não tem um processo seletivo, existe um perfil do trabalhador, né, dos critérios que ele deve ter como conhecimento, experiência, perfil de personalidade. O Taylor formulou isso lá atrás. Tá? Ele deu essa ideia. Teve alguns teóricos que depois vão trabalhar mais especificamente em cada uma dessas ideias, mas foi o Taylor que disse, ó, não dá para ser assim, como você coloca uma criança de 4 anos para trabalhar? Não, a gente tem que verificar, é um serviço que tem que levantar peso, fazer movimento e tal, então tem um cara mais adequado para isso. Vamos desenhar qual é a característica desse trabalhador, ou seja, seleção e treinamento de trabalhadores. Por que treinamento? Porque o cara não pode chegar lá e aprender empiricamente olhando. Se o cara que produz 20, ele vai ser referência. A gente vai ver que ferramentas ele utiliza e que tipo de movimentos ele faz. Vamos colocar todos os outros trabalhadores para usar as mesmas ferramentas e fazer os mesmos movimentos. Quer dizer, então todos vão poder produzir 20. E se todos produzir 20, é melhor para a organização do que um produzir 20, outro 2, outro 5 dentro do mesmo tempo, tá? Ele criou o conceito de supervisão e planejamento. Então, supervisão, o cara que está à frente verificando. Esse tem que ter conhecimento de todo o trabalho, de o que cada um deve fazer. E o planejamento, porque aqui já começa o conceito de metas, que é exatamente aqueles 20 que o cara fazia, que foi o melhor, foi o mais eficiente, agora aqueles 20 iam ser padrão. Todo mundo ia ter que produzir 20 dentro do espaço de tempo. Então, a partir do momento que você começa a fazer isso, isso já é um planejamento. Você já está determinando o que deve acontecer no futuro, antes que aconteça. Então, é um planejamento. Então, o conceito de supervisão e planejamento, ele também colocou, tá? Outra coisa que o Taylor acreditava é que o homem é uma ideia de homos econômicos, que o homem, ele trabalhava única e exclusivamente por dinheiro. Hoje surgiram outras teorias que a gente pode repensar sobre isso. Mas Taylor acreditava que o homem só trabalhava única e exclusivamente somente por dinheiro, mais nada. Então, ele falava o seguinte, ó, fábrica, você precisa pagar muito para o trabalhador, tá? Já que a gente está planejando e vai determinar agora o que é chamado de metas, então, quando o metas é uma quantidade que o cara tem que produzir em um período de tempo, se o cara produzir, ele tem que ganhar bem, muito. Por quê? O dinheiro é que vai incentivar ele a produzir mais. Se o cara produzir mais do que for determinado, ele tem que ganhar mais. E se ele produzir menos, ele tem que ganhar menos. Ou seja, a punição, a valorização, a motivação era por dinheiro. Somente por isso. Porém, o trabalhador não tinha voz. Ele tinha que fazer, trabalhar, calar a boca e escutar. Não tinha voz nenhuma. Era isso, tá? Então, é um conjunto de conhecimento muito revolucionário. Por quê? Porque a gente falou da Revolução Industrial, de toda a bagunça que era. E o cara vem, né, com essas ideias totalmente inovadoras. Então, ele começou a testar isso, tá? Então, realmente, ele dizia que todo trabalho precisa ser analisado, precisa ser observado. Realmente, nas fábricas que ele prestou consultoria, que ele fez isso, e nas fábricas que o copiaram, funcionou. Todas as fábricas que padronizaram as ferramentas, que fizeram o processo de seleção, e treinamento dos trabalhadores, que implantaram a supervisão, que pagaram por produção, comparado ao rendimento da fábrica, melhorou. Em todas melhorou. Então, esse é o conjunto de conhecimentos testados e aprovados, por isso que é ciência. E por isso que ele foi referência. E por isso que ele é o pai da administração. Tá? Essa é a administração científica, porque foram testados, experimentados e foram comprovados os resultados. Volta slide, não é este. Eita, slide que demora, hein? Beleza. Então, como todo estudo científico, né, como o TCC que vocês vão fazer a partir do segundo módulo, como toda pesquisa científica, parte de um problema, o problema era a desorganização. E para chegar no resultado que se quer do estudo, tem que ter objetivo. Então, qual que era o objetivo do Taylor? Tá? Qual que é um dos princípios da administração científica? É a racionalização do trabalho e do operário. Né? Racionalização, racionalizar, pensar sobre o que é feito, como é feito e determinar a maneira certa de ser feito. Racional, racionalização do trabalho do operário por meio do estudo dos tempos e movimentos. Esse também é um dos outros estudos específicos que o Taylor fez,
que ficou super conhecido, que é o estudo de tempos e movimento. O que significa isso? Observou-se como os caras produziam, quanto tempo cada um produzia uma quantidade de peças. Por isso que foi possível determinar que o operário A fazia 20, no mesmo período que o operário B só fazia uma. Estudou-se essa observação direta, deu para determinar. Né? Esse foi o estudo de tempos e movimentos. Então, tempo é quanto tempo cada operário leva para fazer determinada quantidade de peça. E movimentos foi porque foi estudado exatamente os movimentos executados pelos aqueles operários que faziam mais. E esses movimentos dos operários que faziam mais, esses foram descritos e foram transformados em treinamentos. Ou seja, todos os outros operários foram treinados naqueles movimentos para fazer da mesma forma. E aí, qual era o resultado que se chegou depois, em todos os experimentos? Após aplicar quais seriam os movimentos que deveriam ser feitos e em quanto tempo deveria ser produzida determinada quantidade, todos os colaboradores, na época nem era isso, era operário, mas todos os operários produziam a mesma quantidade máxima. Então, era possível controlar a produção, tá? Isso foi feito em duas fases. A primeira fase é a fase de análise. Qual que é a fase analítica? Simplesmente ele ficou no chão de fábrica observando os caras como trabalhando, né? Fazendo análise, fazendo anotações, né? Nessas observações, é exatamente para quê? Para descartar os movimentos inúteis, ou seja, aqueles movimentos demorados, que atrasavam, que não somavam. Então, ele foi marcando que movimentos eram esses, e esses eram eliminados, proibidos. Ninguém podia, na linha de produção, se movimentar daquela forma. E a observação dos movimentos mais habilidosos, aqueles que faziam com que as peças, com que a produção fosse mais rápido. Esses movimentos habilidosos, eles eram anotados e usados para treinamento para se tornar um movimento padrão. Então, a primeira parte foi analisar isso. Qual o movimento que serve e qual é o movimento que não serve para a gente transformar em treinamento dentro da organização, tá? E aí, depois desses movimentos anotados e transformados em manuais, ou seja, foi a parte construtiva. Então, o estudo de tempos e movimento teve duas fases, a fase analítica, que era de observação, a anotação do que você via e o que não você via, e teve a fase construtiva, que foi todos os movimentos separados como eficientes e que serviam, eles foram transformados em manuais, tá? Então, foi transformado em um arquivo de movimentos, elementares e tempo, né? Então, eu faço certos movimentos em tal tempo. Não era só se movimentar, era movimentar e tinha tempo para fazer isso. Como, por exemplo, exemplifica aí, professor. Por exemplo, para você baixar para pegar uma caixa, que até hoje no SST, Saúde e Segurança do Trabalho, inclusive é um componente que vocês têm, é uma matéria que vocês têm, que a gente estuda a ergonomia, a relação do homem com o seu meio ambiente de trabalho, seus maquinários e tudo. Ela estuda várias coisas, inclusive na linha de produção e tudo, como levantar uma caixa de um determinado peso. A maneira certa de baixar, para não prejudicar a coluna, por exemplo, de segurar a caixa e de levantar. Isso, né, em quanto tempo? Isso é o estudo de tempos e movimentos de Taylor, que ainda persiste até hoje. Quer dizer, existem outros, eu estou dando um exemplo, tá bom? Beleza. Então, outros pontos principais? Quais são? A gente vai falar sempre de pontos principais. Quais são os pontos principais ou a essência da administração científica, tá? Uma boa administração tem que pagar altos salários e ter baixo custo de produção. Parece razoável até hoje, né? Pelo menos até hoje, ter baixo custo de produção é um foco de toda a organização, inclusive do governo. Por exemplo, que está falando sempre de corte de gastos. Só não tem corte de gastos para aumentar os preços, né? Mas vamos lá. Então, uma boa administração, para tê-lo, tinha que pagar altos salários e ter baixo custo de produção, tá? Para ter em sua administração científica, a administração devia aplicar métodos científicos, que é como eu falei, tempos e movimentos são exemplos, fazer pesquisas e experimento para formular princípios e padrões de controle. Padrão e controle existe em todo e qualquer lugar, tá? Os empregados precisavam ser cientificamente colocados em postos com materiais e condições cientificamente selecionadas. Parece razoável, é o que acontece até hoje, né? Tanto é que quando você trabalha num ambiente que você não tem os equipamentos adequados para trabalhar, fica mais difícil dar os resultados, tá? Os empregados têm que ser cientificamente treinados para desenvolver aptidões. Ou seja, você tem que, né, existe já um conjunto de conhecimentos sequenciais que
quem tem que deter isso é a organização, para ela ter o controle, e quando cada funcionário, empregado, operário for trabalhar numa determinada área, ele precisa ter esse conhecimento passado, isso é o treinamento. Todos iguais, porque aí é um padrão. A alta administração devia desenvolver a atmosfera de cooperação. Isso também, né, se a gente falar do conceito moderno de gestão, por exemplo, especificamente de gestão de pessoas, isso é um pensamento moderníssimo da atualidade, né? A administração deve incentivar a cooperação entre os colaboradores, porque isso é mais eficiente para o trabalho, tá? Então, vamos lá, fazendo as definições aqui sobre, né, um resumo final sobre Taylor, tá? O Taylor tinha o objetivo de fazer a apresentação, ou seja, de apresentar estudos sobre administração geral, foi isso que ele conseguiu fazer. Parece que ele criou tudo da organização, né? Porque o que eu falei é da primeira teoria administrativa, que é a teoria científica, e todos esses conceitos são modernos. As organizações todas utilizam todos esses conceitos até hoje, né? Então, o contexto, relembrando que ele criou foi o conceito também da vadiagem sistemática dos operários, e ainda tem muito gestor que hoje acredita dessa forma, que o operário ele é preguiçoso, que ele tem que ser observado, senão ele não faz as coisas, né? O que era negativo por parte da empresa no contexto da vadiagem sistemática era porque a empresa desconhecia as rotinas de trabalho e aí o trabalhador fazia o que queria do jeito dele, tá? Os caras também desconheciam o tempo necessário para a realização e faltava a uniformidade das técnicas, porque cada um fazia do seu jeito. Então, isso era negativo, tá? Então, com todo esse estudo, o Taylor quis implementar, né, a produtividade do trabalhador por meio de uma análise científica, foi o que ele fez. E aí, o foco dele era encontrar o jeito, a maneira melhor de fazer as coisas, né? Porque você é administrador? Você é administrador, administradora? Se você for administrador e administrador, ele é nosso patrono, né? Nossa referência. Se você trabalhar nesta área, se você. Apesar que logística, como eu falei, é uma ramificação da administração, né? É, pronto. A sua função existe porque Taylor definiu que deveria existir alguém que instruísse, que treinasse, teve que ter essa necessidade. Porque, vocês têm que lembrar da primeira aula de ontem, quando eu contei, por isso que eu fiz questão de contar o processo crescente. E para vocês entenderem que no início era uma bagunça mesmo, não tinha isso. Então, ele é, sim, o nosso patrono, né? Porque os instrutores, os treinadores, eles puderam existir a partir das ideias de Taylor. Taylor que disse que precisava ter esse cara, essa função da empresa, tá? Só dessa forma, sendo treinado e dividido os movimentos mais eficientes, esse cara seria eficiente, tá? Teria o máximo resultado. Ele também, apesar que ele não foi o que focou nisso, mas ele também trouxe essa ideia que deveria haver uma separação entre a alta gerência e os operários, com relação à função. Então, ele dizia que esse princípio de separação para Taylor na administração científica, que separa funções da alta administração e dos operários, é conhecido, um dos princípios aí da administração científica, conhecido como princípio da exceção. Então, a alta administração tinha que se concentrar nas tarefas estratégicas. Até hoje é assim, né? Quem está na administração estratégica toma as decisões que atingem toda a organização. E o pessoal operacional tinha que se concentrar nas tarefas padronizadas. Então, os dois livros do Taylor conhecido, um deles é esse daí, Os Princípios da Administração Científica, o primeiro livro de Taylor e o outro é Administração de Fábrica. Tá? Então, esse é o material onde ele transforma, ele cria a ciência da administração. Tá? Então, tudo aquilo que existia empiricamente de vários povos, nesse momento que que ele escreve o livro Os Princípios da Administração Científica, isso se torna ciência. E aí nasce a administração, tá? Nasce a administração oficialmente. Quais são os princípios? Princípios da administração científica. Todo o conceito, todo o pensamento administrativo, todo o pensamento, toda a teoria da administração tem os seus princípios, que é aquilo que justifica a sua existência, tá? Então, quais são os princípios da administração científica de Taylor? Primeiro, desenvolver uma ciência para cada elemento do trabalho. Então, esse era um princípio, e ele fez, né? Segundo, selecionar cientificamente.
Treinar e desenvolver o trabalhador. Também implantou, fez, e até hoje usamos isso. 3. Cooperar com os trabalhadores para garantir que os passos científicos sejam seguidos. Ou seja, hoje, na era moderna, a gente utiliza isso, a gente fala isso com outros nomes, que é a valorização das pessoas, a motivação das pessoas através de incentivos, de reconhecimento. Traduzindo, era isso, não é isso? Cooperar com os trabalhadores. E assumir todo o planejamento e organização, deixando os trabalhadores só executarem suas tarefas. Também é o que se faz. Você não chega numa empresa hoje e determina o que vai fazer. Você é treinado a fazer. E quem treinou você é a organização. Por quê? Por esse princípio da administração científica, onde a organização é que assume o planejamento, organiza, desenvolve, treina e ensina os trabalhadores para poder cobrá-los também de como fazer, tá? Então, a administração científica de Taylor. Científica, ciência, todo conjunto de conhecimentos que podem ser aprendidos, ensinados, que tem um conjunto de conhecimentos que foram testados e comprovados seus resultados e podem ser aplicados em vários casos e ter resultados parecidos. Beleza. Administração científica de Taylor. Beleza? Claro que vocês vão receber sempre um material mais completo e toda explicação de aula é uma explicação um pouco mais resumida, mas a gente vai ter um material mais completo. Beleza. Segunda teoria, teoria da administração clássica, tá? Ao contrário de Taylor, que era chão de fábrica e também era americano, existiu um teórico contemporâneo ali da época também de Taylor, que é o Henri Fayol. Henri Fayol, ele era francês, tá? O Henri Fayol, ele era francês e também diferente de Taylor, toda a experiência que o Henri Fayol teve foi uma experiência voltada para, mesmo que ainda estava surgindo esse nome, para gestão. O Fayol foi alguém que sempre foi responsável por equipes, por pessoas, então a experiência dele era outra. A visão dele não era de chão de fábrica, a visão dele era uma visão de gestão, de quem coordena pessoas e processos, mesmo que ainda não existisse com esse nome. Ele não tinha um chão de fábrica onde via as pessoas produzindo, né? Ele tinha que gerenciar grupo de pessoas, de tarefas, organizar resultados, projetos com esse nome que nós estamos utilizando hoje, mas na época não tinha essa noção desses nomes, tá? Então, o Henri Fayol, francês, também publicou um livro, e é por isso que sempre que você publica um livro, aí isso é um conjunto de conhecimentos científicos que foram testados, comprovados seu resultado, então a partir do momento que você publica em livro, isso se torna um conhecimento científico e aceito pelos acadêmicos. O livro que ele publicou foi em 1916, é em francês o nome do livro, mas traduzindo em português seria Administração Industrial Geral. Esse livro ele é um marco para a indústria europeia, né? Ele trouxe princípios também que até hoje eles não foram mudados completamente e são aceitos, são utilizados e são princípios modernos, tá? Então vamos ver o que o Fayol via, já que o Fayol tinha uma outra experiência. A gente tem até uma linha fazendo a comparação aqui entre a administração científica e a administração clássica. Então a administração científica foi desenvolvida por Frederico Winslow Taylor e tinha ênfase nas tarefas. Tudo aquilo que eu falei era observação do chão de fábrica, então a ênfase era nas tarefas. Já a abordagem clássica da administração, ou seja, a teoria clássica desenvolvida por Henri Fayol, francês, ele tinha ênfase na estrutura. O que é estrutura? Estrutura é o conceito da gestão de uma organização. Como ela divide os seus cargos, os seus poderes, as obrigações de cada um, né? Divisão em níveis hierárquicos, porque o Taylor pensou aquela supervisão de maneira muito simples. Você tinha a figura de uma pessoa que fazia aquilo. Fayol, a foco dele foi na estrutura, então ele pensou isso de maneira mais complexa. Ele pensou que deveriam haver níveis, tá? Então, por exemplo, níveis como nível operacional, então você tem os trabalhadores braçal e você tem uma pessoa responsável por trabalhadores braçal. O nível estratégico, que são aqueles que coordenam as equipes em geral, por exemplo, gerência, tá? Esses desenvolvem planos para serem aplicados, como o serviço deve ser desenvolvido, e o estratégico, que são que tomam as decisões de cúpula, de cima.
Então, ele pensou em níveis hierárquicos, por exemplo, essa divisão da gerência, tá? Como que Fayol via as coisas, tá? Como que o Fayol via as coisas? O Fayol, ele via que toda a organização era dividida em 6 funções para Fayol. Para Fayol, todas as organizações tinham as funções técnicas, tá? As funções técnicas era focado, segundo Fayol, na fabricação de produtos. Todas as organizações tinham funções comerciais. A função comercial trata da compra de matérias-primas e venda de produtos. Todas as organizações para Fayol tinham funções financeiras. Funções financeiras para ele tratava da obtenção e gestão de capital. Todas as organizações tinham funções de segurança. A função de segurança para Fayol tratava da proteção das pessoas e dos ativos. Para Fayol, todas as empresas tinham funções contábeis, que para ele era o registro e apuração e estatística. E por último, foi esse o foco de Fayol, as organizações tinham mais uma função, que era a sexta função, que eram as funções administrativas. Isso era novo, porque não existia até então. E para ele, as funções administrativas eram as funções que coordenavam todas as outras funções, tá? Então, Fayol entendia que a função administrativa estava acima das demais funções. Essa coordenava e direcionava tudo o que acontecia em toda e qualquer função, tá? Então, a função administrativa da empresa elaborava o direcionamento da empresa, o plano de ação. O Fayol acreditava que para administrar era necessário coordenar todas as demais funções da empresa e, por isso, ele elaborou as chamadas funções universais da administração. Então, aqui no slide a gente tem um resuminho do Fayol, né? Qual que era a ênfase do Fayol? Olha lá. Henri Fayol era de 1841, nasceu na Constantinopla e faleceu lá em 1925 em Paris. A ênfase dele era na estrutura da organização. Estrutura, como é dividido funções, poderes, regras, regulamentos. Olha lá, a classificação das funções técnicas, comerciais, segurança, contábeis, financeiras e administrativa que dominavam todas as outras, tá? Esse é o foco principal. Existem os princípios, mas o foco principal era esse daí. A função administrativa paira sobre todas as outras, né? E aí, quais são essas funções universais da administração? Que até hoje é assim. Vocês vão ver no administrador moderno, quando eu falar das funções do administrador moderno, vocês vão lembrar disso daqui. Então, para Fayol, ele acreditava muito no resultado das coisas a partir de um desenho, de um plano para chegar naquele resultado. E esse plano ele teria que acontecer obrigatoriamente por uma sequência lógica e cronológica. Então, tinha que acontecer dentro das funções da administração. Quais eram essas funções? E o Fayol que criou. Para Fayol, todo e qualquer ato, para ter um bom resultado, ele precisava conversar com a primeira função administrativa, que era a previsão. A gente pode chamar isso hoje de planejamento. O que era a previsão para Fayol? Envolvia a avaliação do futuro e das providências em termos de alocação de recursos para que se alcançasse o objetivo previsto, ou seja, a definição de um plano de ação que deveria ser revestido de conceitos, né, de flexibilidade, continuidade e precisão. Ou seja, é preciso discutir o futuro, analisando os recursos, materiais, as pessoas, colocando isso no papel e verificando que tipos de resultados isso pode alcançar? Peças a serem produzidas, por exemplo, número de clientes a ser atendido, antes de acontecer. Conversar sobre isso, descrever isso no papel. Então, isso era a previsão. Por que previsão? Antes de realizar, eu definia como deveria ser feito. Então, isso era a previsão. Para Fayol, a segunda função universal da administração era a organização, tá? O que era a organização? Era a função que dotava a empresa do que ela necessitava, né? Isso quer dizer, era a estrutura das coisas, no aspecto material ou social. Então, depois que você planeja, as ações não acontecem automaticamente, você tem que ir atrás dos recursos, isso é organizar. Buscar, por exemplo, profissionais adequados para o que foi planejado, recursos materiais, recursos financeiros, a busca disso, determinar onde buscar esses recursos, de quem comprar, de quem absorver, né, trazer isso para a organização, divisão de funções do que cada um deveria fazer, isso era a organização. Para Fayol, a outra função universal da administração era o comando, ou seja, a função que faria com que o sistema atuasse. Procurava sempre maximizar o retorno
e alcançar o objetivo global da organização. Então, o comando tem que ter, né, alguém ali, né, que tem uma autoridade, alguém que responde pelo grupo de pessoas ou de recursos, né, que passa um ordenamento que deve ser cumprido, ou seja, o Fayol ele é adepto de muitos conceitos de Taylor, tá? Alguns teóricos que a gente vai apresentando, a maioria deles eles são adeptos do conceito de Taylor, tá? A quarta função da administração, segundo o Fayol, era a coordenação, ou seja, a coordenação era a função de harmonizar, sincronizar as atividades da organização, tá? Entendida também como a função que adapta os meios para que os objetivos sejam alcançados, tá? Então, o que é coordenar? Coordenar é estar o tempo todo disponível àquele responsável que precisa orientar, né? Então, o trabalhador está produzindo, ele vai ter uma dúvida, o coordenador está ali para orientar, para dizer se está certo ou errado, o que deve ser feito, em que prazo, como deve ser feito. Isso deve ser acontecer o tempo todo, porque o trabalhador ele se perde, ele se confunde. Então, coordenação era uma das funções a Universidade da Administração definida pelo Fayol. E a última função definida pelo Fayol era o controle, a função que verificava se a execução estava de acordo com o planejado. Até hoje é assim, né? A gente planeja em toda e qualquer área. Ah, vamos planejar que a venda desse mês de determinado produto vão ser 115 unidades. Não, não parou não. Eu que não mudei ainda. Eu que não mudei ainda, tá? Já mudo. E aí precisa ter controle, porque se você não tiver controle, você não sabe se o que foi planejado foi alcançado. Então, se eu planejei vender 1.000 unidades dentro de um mês, no final desse mês eu tenho que verificar as unidades vendidas para ver se as quantidades foram 1.000, se foram mais que 1.000 ou se foram menos que 1.000. Isso é em tudo. Uma equipe está conflitando, isso está no 8. Está no 8 de 21. Uma equipe está conflitando, foi feito um plano de ação para essa equipe reduzir o conflito, tem que aí eu espero um resultado de redução de conflito de 10%, de nada. Então eu preciso verificar. Então o controle é as ferramentas que vão comparar o que foi planejado com o que realmente está acontecendo. Por que é importante ferramentas de controle? Porque isso assegura que os planos sejam cumpridos, identificados desvio, ou seja, aquilo que foi feito fora do padrão, erros e falhas no sentido de corrigir o curso dos processos e é possível, ao mesmo tempo, evitar repetições de erro. Então, veja só que aquilo que o Taylor formulava, agora o Fayol trabalhava mais fortemente dentro disso, tá bom? Olha lá o livro que o Fayol escreveu, né? Administração Industrial El General. Aquele livro que eu falei para vocês do Fayol, né? Administração Industrial e Geral. Só que aí o Fayol ele era um francês, beleza? O que mais que a gente pode falar do Fayol? O Fayol, então, ele clicou na estrutura, na cadeia de comando, tá certo, gente? Podemos dizer que foi relativamente simples o que o Taylor fez com relação a isso, porque o Taylor falou que deveria haver um supervisor de produção, dele era chão de fábrica. Já Fayol entendeu aquilo mais complexo. Ele criou um negócio chamado cadeia de comando. Então, o que é uma cadeia de comando? Né? Por exemplo, é uma estrutura mais complexa, com mais níveis hierárquicos. Então, tem o supervisor tem um chefe acima, o chefe tem um gerente, o gerente tem um diretor, o diretor tem um presidente, e aí tem que ver uma linha de comando de cima para baixo, né? Nada pode ser feito uma única pessoa ter uma única função, quer dizer, as funções são divididas em vários níveis hierárquicos, tá? Então, Taylor aí, na verdade, a administração científica, a administração clássica, ela tem 14 princípios, enquanto lá do Taylor a gente falou de 4, a administração clássica tem 14 princípios da administração de Fayol, tá bom? Muitos desses princípios vocês vão ver que ele seguiu aquilo, porque ele também era um seguidor de Taylor, que o Taylor falou. Primeiro, o Taylor tinha falado sobre a divisão do trabalho. Cada pessoa deveria fazer uma parte do trabalho porque assim seria mais eficiente e mais rápido, baseado no Adam Smith. Então, o primeiro princípio de Fayol da administração clássica era a divisão do trabalho. Quanto mais pessoas se especializassem, mais eficientes poderiam ser o resultado. Deveria haver autoridade. Os administradores tinham que dar ordem para que as coisas sejam feitas. Deveria haver disciplina. Os membros de uma organização precisavam respeitar as regras e os acordos
que a governavam. Lembra? Isso é sempre assim. No meu começo de aula, inspirado no Fayol, eu passei 10 regras de convivência, mas veja, tá vendo? A gente às vezes faz isso automaticamente em vários lugares. Isso aí é o conceito terceiro de disciplina dos 14 princípios da administração clássica de Fayol. Fael disse que deveria haver unidade de comando, ou seja, cada empregado tem que receber instrução de uma única pessoa sobre determinado trabalho. Aí serve até para exemplos nossos. Se a gente já trabalhou em algum lugar que tinha mais de algum chefe, muitos às vezes expressam que houveram. Isso não é incomum. Tá? Às vezes tem experiência de aluno. Você trabalha em um lugar que você tem mais de uma pessoa que coordena, que comanda. Aí o cara manda de você fazer a coisa de um jeito, o outro manda fazer de outro. Aí tem conflito. Então, nessa época, isso já era um problema. Então, o Fael falou o seguinte: não, tem que ter um cara só que coordena a equipe, e a equipe tem que se referir a esse cara. Por isso que tem que ter o supervisor é responsável por toda a equipe que se dirige ao supervisor. E o supervisor só se dirige a um único chefe, que se dirige a um único gerente, que se dirige a um único diretor, que se dirige a um único presidente, tá? Então, ele também falava que havia que ter também a unidade de direção. Então, as atividades com o mesmo objetivo na organização deviam ser dirigidas por um único administrador, de acordo com um único plano. Traduzindo, os departamentos, não é isso? Então, se você tem os caras especialistas em clientes, que é o marketing, você tem um gerente de marketing. É, unidade de direção. Você tem um pessoal especialista em cálculos e finanças, você vai ter um gerente de finanças. Você tem um pessoal especialista em gestão de pessoas, você vai ter um diretor, um presidente, um gerente de recursos humanos. Então, isso é a unidade de direção. Você tem que ser profissional, não pessoal. Então, as pessoas que trabalham na empresa, no sexto princípio da administração clássica, tinha que ter subordinação do interesse individual ao bem comum, tá? Então, qualquer empresa, quando você está trabalhando, o que importa é cumprir o objetivo da empresa. É mais forte do que você, não importa o que você pensa, mas o que a empresa pensa. Ali você está para cumprir o objetivo da empresa. O sétimo princípio era o princípio da remuneração. Ele defendeu a mesma ideia do Taylor. A remuneração por o trabalho executado deve ser justa para que os empregados e para os empregadores. Centralização, isso hoje não é acreditado que funcione, apesar que tem muitas empresas que utilizam, mas o que ele pensava sobre centralização? Centralização é quando você tem, né, a concentração de poder e decisões na mão de uma única pessoa ou de poucas. Então ele acreditava que deveria diminuir a participação do subordinado nas decisões e haver a centralização. Aumentar a centralização, tá? E a descentralização. Então, quer dizer, traduzindo, que coisa complexa é essa? O comando realmente deveria ter as ordens parte de um ou de poucos. Os trabalhadores só deveriam obedecer. Aqui ele segue o princípio de Taylor, que também já defendia isso. Ele criou o conceito de hierarquia, ou seja, uma linha de autoridade de uma organização. Ela é representada hoje pelos retângulos e retas desenhados no organograma, que são ferramentas que vocês vão aprender. Eu só estou falando isso em voz para vocês, que é quando eu dou um exemplo. Imagina um retângulo acima que está escrito presidente, tem uma linha abaixo, outro retângulo diretor, outra linha abaixo, outro retângulo gerente, outra linha abaixo, outro retângulo chefe, outra linha abaixo, outro retângulo supervisor. Então, isso é um desenho chamado organograma. Inclusive, está no nosso conteúdo, em algum momento nós vamos aprender a construir esse organograma, tá? Então, ele falava que deveria ter essa hierarquia deveria ser definido em ferramentas oficiais para que todos conhecessem como funcionava a estrutura da empresa, tá? O 10º princípio da administração clássica de Fayol era a ordem, ou seja, os materiais e as pessoas devem estar no lugar certo e na hora certa. As pessoas devem estar fazendo o seu trabalho ou ocupando os cargos mais adaptados a elas. Aí a gente faz uma relação com os princípios de seleção científica de Taylor de pessoas e de treinamento. Traduzindo de uma outra forma, as empresas têm os seus almoxarifados, onde ficam as ferramentas, isso é um conceito de Fayol, né? E cada pessoa tem seu cargo na empresa, isso já é um conceito de Fayol, porque a divisão de Taylor era bem simples, era operários e supervisão. E aqui não, aqui a gente já fala algo parecido com a administração moderna, onde existem várias funções, né? Em vários níveis. O 11º princípio da administração clássica é a equidade, ou seja, os administradores devem ser amigos dos subordinados e tratá-los com justiça. De outra forma, as pessoas devem ser tratadas iguais. Um administrador, um supervisor, um gerente não deve tratar funcionário A de uma forma mais favorecida que B, porque isso gera conflito. Isso me parece ser verdade, né? Apesar que muitas organizações têm isso, né? Tem a preferência, tem a afinidade, tem aquele cara que se dá mais bem com o chefe, que muitos às vezes chamam de puxa-saco, e em contrapartida o chefe gosta mais daquele cara também, mas
para Fayol, equidade é tratar todos com igualdade, seja no reconhecimento ou seja na punição, tá? As pessoas deveria haver estabilidade pessoal no seu 12º princípio, ou seja, uma alta taxa de rotatividade dos empregados não é boa para o funcionamento da organização. Rotatividade é quando a empresa contrata e demite, contrata e demite, contrata e demite. Então, o Fayol era contra isso, ele dizia que deveria ter estabilidade. Então, você tem que fazer de tudo para contratar o trabalhador e adquirir experiência e manter aquele cara o máximo de tempo possível na organização. Rotatividade é negativo. E hoje é um princípio moderno de gestão de pessoas, de recursos humanos. Realmente a rotatividade é negativa atualmente, porque você tem custo para fazer recrutamento, seleção, contratar e para demitir. Se você faz isso muitas vezes, você aumenta muito esses custos. Para Rafael, o 13º princípio era da iniciativa, ou seja, os subordinados deviam ter liberdade para conceber e executar seus planos, muito embora possa haver alguns erros. Então, liberdade para os caras, né? Isso também é um conceito moderno na gestão de pessoas hoje. É a oportunidade dos caras fazerem a partir do seu ponto de vista. Eles iam errar, mas isso, segundo Fayol, teria mais comprometimento. E o último e 14º princípio de Fayol da administração clássica era o espírito de equipe. Ou seja, a promoção do espírito de equipe daria à organização um sentido de unidade. Ou seja, somos todos um time, a mesma equipe, as pessoas trabalhariam mais motivadas e os resultados seriam melhor para a organização. Hoje, cientificamente, por várias outras teorias, as empresas mais modernas do mundo defendem isso, o trabalho em equipe, e mostra-se no decorrer da história o mais efetivo e o melhor para as empresas de maneira geral, tá? Então, a concepção administrativa de Fayol trouxe esses princípios, né? O princípio da divisão do trabalho, copiando lá do Taylor, mas ele está no princípio da administração dele, que é a clássica. O princípio da autoridade, disciplina, da unidade de comando, da unidade de direção, da centralização e da hierarquia. Fayol. E o Ford? Harry Ford. Harry Ford é um empreendedor, um revolucionário, também um visionário. Todos esses caras são visionários, né? O Harry Ford ele também trouxe uma quebra de paradigmas, porque o Harry Ford ele trouxe um impacto naquela questão, né, do artesanal. Muitas coisas ainda estavam muito limitadas para alguns públicos. O Harry Ford ele era um americano e ele era um americano nacionalista. Então ele era defensor do povo americano, do homem americano. E, por exemplo, ele era um apaixonado por motores, desde pequeno. Tem uma história dele que quando ele tinha 3 anos, ele desmontou um telefone e montou. Quando ele tinha 12 anos, ele desmontou um motor de um trator antigo na fazenda dos pais dele, que estava com problema. Com 12 anos, você tem noção técnica ou ter passado por um processo de aprendizado. Ele era apaixonado por motores. Ele desmontou um motor de um antigo trator lá na casa, na fazenda dos pais dele, estava com problema, ele arrumou esse problema e ele montou esse motor de volta. Então, assim, ele, quando a gente falou do Taylor, o Taylor era apaixonado pela indústria, especificamente pelo chão de fábrica. E o Ford, ele era apaixonado por motores, por mecânica, tá? Então, olha lá, ele nasceu em julho, no dia 30, em 1863, na cidade norte-americana de Springfield, tá? E ele também era, né? Esse era o clássico é lógico, das famílias padrão americana abastadas, igual no Brasil, né? Porque toda a história do Brasil e americanos é colonização, lá inglês e aqui português, as famílias abastadas lá e aqui eram fazendeiros e seus filhos eram filhos desses fazendeiros, tá? O Ford também se recusou a seguir os padrões da família, de continuar trabalhando nas fazendas do pai. Ele não gostava daquele trabalho de fazenda, ele queria mesmo era trabalhar também na indústria. O foco dele era trabalhar com motores e ele também ele defendia, ele era nacionalista e ele defendia que o homem americano tinha que ter direito a ter um automóvel, só que isso era muito revolucionário para a época, porque o automóvel ele era algo feito artesanalmente, só comprado por pessoas extremamente ricas, e o foco dele era criar um tipo de veículo que todo e qualquer cidadão americano simples que trabalhasse e tivesse um salário simples pudesse comprar. Esse era seu foco. Ele acreditava que isso era o direito do cidadão americano.
Henry Ford, ele falhou várias vezes. Na verdade, ele só conseguiu ter sucesso com o primeiro motor, o primeiro modelo de carro, quando ele já tinha 40 anos. Isso após ter falhado várias vezes, várias tentativas ele fez de tentar criar um modelo de carro, um tipo de motor específico, barateado, já tinha feito parcerias com outras pessoas, outros investidores. Antes de criar a Ford Company, ele criou uma outra organização com parcerias chamada Texas Company, que tinha falido, tá? A formação do Ford, diferente lá de igual em engenharia, mas diferente na área, porque o Taylor tinha se formado em engenharia lá da produção e o Ford ele se formou, né, em engenheiro mecânico. Então ele foi importante engenheiro mecânico porque ele foi alguém que conseguiu conceber um tipo de motor e um tipo de veículo construído com formas e peças padronizadas que eram feitos de maneira muito rápida, porque ele criou um conceito chamado linha de produção, onde tinha uma esteira que ia movimentando o chassi principal do carro, e em cada fase dessa esteira ficava um trabalhador especializado, ou seja, ele pegou todos aqueles conceitos, ele era adepto de todos aqueles conceitos do Taylor e de Fayol, da produção Professor, científica e clássica. Oi. eu assisti um documentário sobre o Henry Ford, tanto que o senhor está dizendo sobre linha de produção, que na Segunda Guerra Mundial pegaram a fábrica dele, por causa que a linha de produção dele era muito rápida para fabricar os tanques de guerra e os aviões na fábrica dele. Isso, bem colocado. Tem uma coisa, sabe por quê? Porque o Taylor era um nacionalista. Na verdade, imagina um cara que defende a bandeira do seu país, o seu país e cego, até alienado por isso. Inclusive, o Ford tem a parte negativa da história dele, que ele era antissemita. Ele foi um daqueles caras que tinha preconceito contra judeu, né? Então, ele era assim. E aí, ele foi um importante, inclusive, político. Né? Os políticos o procuravam. Ele foi um influenciador dos candidatos americanos da época. Quem ele apoiava, ganhava. Para presidente, para governador, o governo recorria a Ford na questão financeira. Ford patrocinava o país. Ele fazia isso, ele era um nacionalista, ele acreditava no poder, no sonho americano. E realmente é verdade. E ele tinha isso, ele queria fazer isso. Na visão do Ford, nisso ele estava trabalhando e contribuindo para o crescimento do país dele. O Ford ele ficou bilionário muito rapidamente, né? Em questão de 2, 3 anos, com as ideias que ele criou, ele produziu muita coisa nova. Vários conceitos, mais de 160 patentes são atribuídas à Ford. Tudo que várias indústrias hoje utilizam foi Ford que fez. Imagina. Tem o Museu Henry Ford, né? Ford, então, ele criou mais de 160 patentes. Entre elas, por exemplo, veja, quando o carro ele era feito artesanal, só tinha um único tipo de carro específico e pronto, acabou. Uma pessoa que podia fazer um carro, pedia para fazer um carro, era modelo único, forma. A forma do carro era feita e era jogado fora. É o é os Royce, Rolls Royce, é desse tempo. Isso, é desse tempo. Que ainda hoje você pode ter esse conceito com essa marca de carro, né? Quem pode, tem muito dinheiro, pode pedir para fazer um carro específico para ele. É dessa época, então era muito caro. Ninguém podia ter um carro. Então, entre as várias ideias que ele teve, ele criou o conceito, por exemplo, de padronização, de criação de peças, onde você produzia um carro, que é todo o conceito que tem hoje da indústria, automobilística e de outras. Então, se um cidadão como um americano ele ia poder ter um carro, ele barateou a produção de carro, devido à linha de produção, os carros eram produzidos muito mais rápido. Então, por escala de produção, por velocidade de produção, ele conseguiu baratear. Ele conseguiu fazer um carro que quem ganhava $500 por mês conseguia comprar um carro. A ideia de padronizada de peças padronizadas, feitas exatamente iguais, é a ideia de carro que a gente usa hoje. Quer dizer, se o carro quebra única exclusivamente aquela peça, você conseguiria trocar só aquela peça, porque tinha várias outras iguais. Então ele criou o conceito de peças automotivas, de concessionárias de venda de carro, o conceito de carro automóvel popular para o cidadão comum, né? Ele era dono de todas as etapas. Ele se tornou tão rico que ele era dono de todas as etapas. Ele era dono das mineradoras que extraíam o aço, o ferro, tudo que ele utilizava na produção. Ele era dono das linhas de produções de transformação.
ele da indústria que transformava as peças, das linhas de produção e transformação, das concessionárias que vendiam o carro pronto e das autopeças. Então, ele criou todos os conceitos que toda outra indústria, mesmo que não era de automóvel, né, copiou. Então, se eu falar simplesmente do meu celular que eu estou usando agora, o meu smartphone, que tem uma película protetora de vidro para não quebrar a tela e quebrar a película, esse conceito é de Ford. Porque se quebrar minha película do meu celular, eu vou lá e compro outra película de vidro que vai encaixar certinho aqui no A31. Esse conceito, o A31 tem uma película de ferro que é de vidro, desculpa, de ferro não, é de ferro, eu estou fechando, de vidro que dá certinho nele, né? Essa 3D que pega toda a tela. E essa coisa simples aqui que eu estou falando é graças a Ford, ele criou esse conceito, né, de padronização. E toda indústria, o meu notebook que está aqui também, ele funciona no conceito de Ford, né? Por exemplo, eu vou colocar um cartão no meu notebook chamado SSD para ele ficar mais rápido, porque o HD está ruim, mas se eu quiser um HD desse igual, eu consigo, tem um padronizado. O SSD que serve no meu notebook serve em todos os outros do mesmo modelo que o meu. Isso é um conceito padronizado. Então, Ford criou isso para tudo, né? Se você vai nas linhas de produção do pão lá no McDonald's, né, do pão de hambúrguer, né, é uma alimentação, mas o pão de hambúrguer ele tem todo o peso, medida igual, o mesmo padrão. Isso é um conceito de Ford. Né? Na produção de ovos de Páscoa, que está tendo ali de produção, acho que eu vi, não sei se foi no grupo de vocês, mas alguém divulgou um vídeo de linha de produção, é tudo padronizados. Tem os ovos de 1,5 quilo, é tudo igual. De 250 gramas, é tudo igual. Então, essa padronização de todas as indústrias, da linha de produção, foi o Ford que criou com o seu conceito. É claro que esse documentário, inclusive, que você falou, eu vou, inclusive, você me deu até uma ideia, eu até agradeço, eu gosto dessa participação. Eu vou, inclusive, deixar esse link desse documentário para quem tiver a curiosidade de ver. Veja, ele é um pouco demorado, demora uns 40 minutos. Mas se você ver o documentário sobre Ford, vai ser enriquecedor. Ele vai contar toda a história detalhada de Ford e vai ser super enriquecedor. Você vai ver o quanto que ele foi revolucionário. O quanto todo o planeta depende do que ele criou. Igual o Rafael, igual o Frederico Winslow Taylor. Então, esses caras, realmente, as ideias deles estão implantadas em todas e qualquer lugar. Olha lá, vamos lá. Alguns automóveis que ele criou lá, ó. Ele criou esse primeiro automóvel aí, experimental, quadriciclo com motor a gasolina, certo? Vamos ver lá o que. O modelo de automóvel mais famoso que o Ford criou foi esse. Esse automóvel que ficou por mais de 20 anos na indústria, foi esse que deu certo, né? Que é o Ford T Preto. No Brasil também foi conhecido como Ford Bigode, né? Olha lá, Ford Bigode. Esse carro aí era padrão, ele era único, ele era de um único jeito, um único formato e uma única cor. Ford tem várias frases famosas. Ford tem várias frases famosas. Uma delas, ele falava o seguinte: qualquer cidadão pode ter qualquer carro, de qualquer cor, de qualquer modelo, desde que seja um Ford T preto. Né? Então, é da época da indústria, onde que a indústria poderia fazer esse tipo de produção empurrada, onde a indústria podia conceber o produto a partir do seu ponto de vista e empurrar para o mercado que o mercado ia consumir. Por quê? Porque era novo. Mais de 20 anos, esse mercado do automóvel particular, mais de 20 anos, foi tranquilamente dominado por Ford. É claro que é uma boa ideia. E as boas ideias são copiadas. E as boas ideias surgem concorrente. E depois, então, aí, depois de 20 anos sendo único e exclusivo, é claro que surgiu, né, outra indústria que aí resolveu fazer diferente. O Ford só oferece o Ford T preto? Será que alguém gostaria também de ter um carro da cor azul, amarelo e verde? Ele faz um carro de um tamanho único, mas tem famílias menores e famílias maiores. Será que pessoas gostariam de comprar carro diferente? Então teve outra indústria lá, a GM, né, e tal, que veio com o conceito depois, que quebrou o Ford, porém ele recuperou depois de novo. Mas o Ford, ele criou a linha de produção. Mesmo que se fosse voltado para o automóvel, vários conceitos que ele criou dentro do automóvel se viu para várias indústrias até hoje. Olha lá, ele criou a linha de montagem. A linha de montagem é aquilo que eu falei para vocês, a esteira, não é isso? A esteirinha lá, o trabalhador especializado em cada ponto da esteira fazendo a sua função. O que é essa função? Essa função é a função lá que tem criada por Taylor. Outra coisa, ele é louco. Nesse documentário que foi falado, vocês vão ver que parece engraçado e estranho, mas ele
ele acreditava na supervisão rígida. Ele contratava ex-presidiários ou ex-lutadores de boxe para ser seus supervisores, para ser na violência mesmo, na agressão verbal, gritando para os caras trabalharem. Ele acreditava em tudo aquilo que o Taylor pregava. O cara tinha que ganhar muito dinheiro para se sentir motivado, mas também não podia opinar em nada. No documentário que foi falado, tem algumas pessoas, alguns idosos que trabalharam nesse tempo da linha de produção na Ford, no tempo de Ford, que fala que tinha uma rotatividade muito grande, porque era bem difícil trabalhar na Ford, dado a pressão que os trabalhadores sofriam por uma supervisão muito rígida. Poucos conseguiam ficar muito tempo. Porém, o Ford também era o que mais atraía pessoas da indústria. Porque enquanto todas as outras indústrias, por exemplo, pagavam $1 por hora, ele pagava 5, né? Então, essa parte financeira, quando ele conseguiu implantar, quando ele resolveu implantar esse plano financeiro, aí ele conseguiu segurar mais os trabalhadores. Mas os trabalhadores da época da Ford reclamavam muito porque a supervisão do Ford era muito rígida. Se fosse falar o que o Taylor criou de foco, de diferente, foi o estudo nas tarefas. No chão de fábrica, a divisão de funções, a seleção dos trabalhadores por análise científica. O FAIOL foi a estrutura organizacional, os vários níveis, né, os princípios da administração clássica, e Ford, literalmente, ele fez várias coisas, mas literalmente é a linha de montagem. É a linha de montagem que é o seu grande... Dentro da linha de montagem tem vários conceitos, que é o seu grande feito, que serviu muito para toda outra indústria. Está acontecendo aqui, vamos. Beleza. Tá? Muitos conhecem, vocês também, eu vou deixar um link. Esse link é mais rapidinho, eu quero que você pedir. É até clichê, né? É até clichê, quer dizer, é muito padrão fazer isso quando você está estudando Ford. É muito padrão os professores, de maneira geral, colocar lá um link do filme Tempos e Movimentos lá do Charles Chaplin, porque esse filme foi feito para uma crítica para esse tipo de indústria, onde o trabalhador era visto como uma parte da máquina e não como gente. Não interessava o que você pensava, se você estava cansado, se você tinha passado por algum problema, não importava. Você funcionava como uma parte da engrenagem, era a ordem e você tinha que cumprir essa ordem, né? Então era o homem visto como uma parte da máquina. Então tem o filme crítico a essa época do Charles Chaplin, ainda em preto e branco, chamado Tempos e Movimentos, que vai ficar um link lá para vocês também no grupo, para vocês dar uma olhada. Pelo menos o Henry Ford é uns 40 minutos, é bem longo, é um documentário. Não estou falando que você é obrigado a ver, mas se você ver, seria interessante, ia enriquecer muito o teu conhecimento. Eu tenho certeza que ia somar muito para você. Mas o Tempos em Movimento do Charles Chaplin é mais pequenininho, então eu vou colocar o link, eu peço para vocês verem, só para vocês terem uma ilustração dessa época do Ford, tá? Olha lá, foi ele que implantou um sistema de produção em série, tá? A Ford até hoje é uma empresa, né, que está aí na atualidade. É o Maverick, que é da Ford, algum aluno falou ontem, vão lançar uma picape Maverick, eu não sei se foi na sala de vocês ou no terceiro logística, mas vão lançar uma picape Maverick. O Maverick é da Ford, é isso? A Ford, inclusive, é atualidade, né, na notícia. O Brasil está lamentando, por exemplo, agora que a fábrica da Ford é a primeira empresa automotiva a chegar no Brasil, agora vai sair, vai lá para a Argentina, né? Então ela atravessou a época, até hoje é uma empresa importante. Tá, ó. É uma empresa de sucesso. Mais uma frase de Ford para fechar aqui. A gente está sendo, eu estou sendo assim mais objetivo. As histórias desses caras são bem longas, tem vários pontos, mas aqui a gente tem que abordar várias teorias administrativas. Então, estou sendo mais sucinto e objetivo. Porém, vou deixar materiais para que vocês possam tá, né, a parte de mais informações, tá bom? Então, mais uma frase de Ford para fechar aqui, né? Ele dizia o seguinte: a única história que vale alguma coisa é a história que fazemos hoje. Nossa, parece que tem sentido, né? Tá certo, galera? Então, assim, abordamos 3 teorias aqui: a teoria científica, a clássica, e aqui é da linha de montagem de Henry Ford, tá bom? Vou deixar para vocês o link graças ao aluno que falou, eu não gravei o nome. Qual foi o aluno que falou do documentário do Henry Ford? Quem foi que falou? Foi o André. Quem? O André. André?
Muito obrigado, cara. Vou considerar um ponto na sua nota positivo, porque você tem uma boa ideia aqui. Oi. Mas uma dica também, quando o senhor coloca nessa ênfase de produção, essas coisas, uma dica pro pessoal, pros meus amigos de sala, assistir o filme Fome de Poder, do McDonald's, Nossa, né? cara, muito bom, cara, muito bom. Meu amigo, muito bom. Cara, você é bom, hein, cara, muito bom. Muito bom. Essas Tá coisas. aprovadíssimo. Fome de Poder, a história do McDonald's, aprovadíssimo. Gente, ó, material de aula, é como eu falei para vocês no primeiro dia, a aula não é só escrever no quadro branco e depois passar o questionamento para os alunos fazer, não. A aula é um monte de coisas, metodologia moderna. Filme específico para o que a gente está falando serve muito. Às vezes ensina mais do que você ler um livro grossão ou ver 3 horas de aula. Quem puder fazer isso, tá? Nossa, agora vai ser inevitável te dar esse ponto a mais. Quem puder fazer isso, assistir Fome do Poder, é um filme gostoso de assistir. E vai ser curioso, porque você vai saber a história do McDonald's. Muito legal, show de bola. Parabéns aí, tô batendo palma pra você. E, ó, tem gente que assistiu, parece aí, ó. Beleza, filme legal demais, cara. Eu gostei desse filme. Eu não conhecia faz. Ano passado que eu assisti ele, do Croc, lá do cara, né, que roubou as ideias lá do McDonald's. Muito boa, cara, muito boa. Então tá indicado aí, tá aceita a indicação. Fome do Poder é uma dica boa. Olha lá, vamos até brincar aqui, hein, gente. Ó, tem gente que assistiu, a Tatiana assistiu também. Vamos até brincar aqui que vale a pena. Isso é dica para fomentar nosso conhecimento. Tá valendo em cada aula. Quem tiver umas dicas legais para dar, tá valendo, tá aberto para fazer, tá bom? Então a dica hoje é Fome de Poder, lá do filme do McDonald's. Assista, tem muita gente que assistiu que tá falando aqui. Foi legal ou não foi legal o filme? E a dica também é o documentário de Ford, vai estar lá o link. E, né, tempos modernos, na verdade, do Charlie Chaplin. Ele é rapidinho, tá bom? Beleza? Legal, beleza. Tem gente que gostou. Muito legal. Beleza, galera. Muito obrigado. Nossa, vocês estão sempre super participativos, hein? Aí sim, essa é a turma. Essa é a turma. Isso aí é logística, gente. Gostei demais. Muito bom. Show de bola. É uma matéria teórica, porém, dando essas participações é gigante. Isso aqui para nós, gente, é muito enriquecedor. É esse mesmo nome, é o nome dele, tá? Você coloca o nome dele em Ford Documentário, tá bom? Se eu não me engano, é da Story Channel, tá? Do canal Story Channel, vai estar assim no Positivo. YouTube, aí você coloca o nome dele mesmo e coloca documentário Henry Ford e você vai verificar lá. Só colocar isso aí, tá bom? Mas eu vou colocar o link, tá bom? E o André também, mais do que já, está convidado, se quiser também nos ajudar aí, fazer a pesquisa desse link aí, tá bom? Fechou. Ô, galera, agora, gente, tá? Agora foi bom pra caramba mesmo esse bate-papo aqui. Beleza, Tamires. Foi bom pra caramba. Agora, dando aqui nosso horário, vou ter que encerrar aqui a aula, tá bom? Mas aí, ó, a Solange vai assistir. Assista que vocês vão gostar, tá? Gostaria de agradecer a vocês por essa participação na aula de hoje. Muito obrigado. Obrigado, André, pela sua dica super válida, cachorro de bola. Seu ponto já está anotado aqui para somar na tua nota. Obrigado mesmo. Tenha uma boa noite a todos vocês. Esperem lá os links que eu vou mandar. Outra coisa, faltou receber um papel. Eu vou fazer, não agora, porque falta um papel, eu recebi aí um papel para fazer isso. Vou fazer a eleição de representantes. Pense nos representantes, uma ou duas pessoas. Eu preciso de duas, porque são dois representantes na mesma sala. E a gente vai ter que fazer uma votação. Pode ter uma votação se tiver mais de duas pessoas querendo concorrer. Agora, se a sala toda já determinar duas pessoas que vai ser o representante, esses dois aceitarem, eu só mando o papel para vocês, só mando uma ficha para vocês preencher um formulário online, para vocês preencher, para oficializar e já era, tá bom? Então, muito obrigado a vocês. Show de bola, muito bom, somou muito. Não só eu gosto disso. Vocês somaram, né? Vocês somaram com essas contribuições aí, com essas dicas. Obrigado mesmo. Então, uma boa noite a todos. Fique com Deus. Eu vou gravar as aulas de eco, eu vou disponibilizar o link para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, gente. Tá, professor. Boa noite, tchau. Boa noite. Boa noite.